Gessamine, como é que você consegue acordar tão cedo, ser tão produtiva e ainda chegar no final do dia sem estar super, hiper, mega cansada? Se você clicou para assistir esse vídeo, então é porque você está querendo descobrir como é que você pode fazer para se tornar uma pessoa produtiva. Só que ser produtiva do jeito certo. Então, se você quer descobrir como é que você pode ser uma pessoa mais produtiva do jeito certo e de uma forma bem estratégica, então fica aqui até o final desse vídeo, porque você vai descobrir e você vai sair daqui pensando exatamente assim: meu Deus, sério que é só isso? Por que eu fiz isso antes? Porque é algo muito, mas muito simples. Enquanto eu bebo minha água, você poderia já ir se inscrevendo no canal, mas antes de me apresentar, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Gessamine Onofre e aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, rotina, hábitos, disciplina, enfim, produtividade, identidade e propósito. Então, se você gosta desses assuntos, já fica por aqui, se inscreve no canal e também me segue lá nas minhas redes sociais. Eu posto minha rotina direto, então me segue lá no Instagram, TikTok, vou deixar aqui embaixo pra vocês. E deixa seu like também no vídeo, porque aí você vai me ajudar a trazer muitos mais vídeos pra vocês. Agora sim, bora lá pra sala que eu vou me sentar pra bater esse papo com vocês. Antes de tudo, o erro que as pessoas mais cometem ao tentar ser produtivas é achar que a produtividade é um super segredo, que a produtividade é um truque misterioso. Só que na verdade são coisas simples e fáceis que sempre estiveram debaixo do seu nariz, só que você nunca teve acesso ainda. E a primeira delas é a forma como você começa o seu dia, porque a forma como você começa o seu dia é o que vai definir como ele vai ser. Então, se a primeira coisa que você faz ao acordar é pegar o celular, começar a encher a sua mente de informações desnecessárias, de notícias ruins, de problemas, mensagens no WhatsApp, de problemas familiares, enfim, problema do trabalho, se a primeira coisa do dia que você faz é isso, você já pode ter certeza que você já meio que destruiu a sua produtividade, porque você já sobrecarregou o seu cérebro, você já encheu ele de informações. Então, a partir disso, você não produz mais como você deveria produzir, você não consegue mais focar como deveria, você não consegue mais pensar direito, porque parece que a sua mente está toda bagunçada, parece que está tudo uma bagunça dentro de você. Você não consegue focar nas tarefas do seu dia, parece que a sua rotina foge totalmente do seu controle. Então, o que você faz no início do seu dia influencia totalmente no resto do seu dia, na sua rotina, nas suas tarefas, nos seus trabalhos, nos seus pensamentos, na sua disposição. Então, a melhor coisa que você pode fazer quando você acordar, a melhor coisa que você pode fazer pela sua produtividade, para você ter um dia super produtivo, é não pegar o celular assim que você acordar, pelo menos nos 30 primeiros minutos. Quase que não saiu. Eu comecei a aplicar essa estratégia na minha vida e foi a melhor coisa que eu fiz. Então, quando eu acordo, eu nunca pego o celular, a não ser para olhar a hora ou desligar o despertador. E eu tava até pensando em comprar um despertador que não seja o celular. Por quê? Porque eu não preciso pegar o celular. Entendeu? Então, eu não passo nem os primeiros 30 minutos. Agora saiu. Eu passo mais, eu acho que eu fico sem pegar o celular por mais de 2 horas depois que eu acordo. Eu pego o celular bem depois. Na verdade, eu pego o celular depois que eu faço toda a minha rotina, que eu leio, que eu faço meu devocional, que eu estudo, que eu crio conteúdo, roteiros, enfim. Depois que eu faço tudo isso, aí eu pego o celular. Mas, até então, eu prefiro não pegar, porque eu sei que isso vai bagunçar a minha cabeça e vai fazer o meu cérebro ficar travado quando eu for criar conteúdos ou fazer qualquer coisa que vá demandar muito dele. E a segunda coisa é: organize o seu dia de acordo com os ciclos do seu corpo. Como assim, Gessamine? Eu não entendi. É o seguinte: o nosso corpo, ele não funciona igual o dia todo. Tem horários que ele está mais produtivo, tem horários que ele está menos produtivo, está mais cansado, e tem horários que ele já começa a desligar já, porque já é hora de dormir. Vou explicar melhor para você entender. Tem horários no seu dia que você tem mais foco. Tem horários no seu dia que você tem mais cansaço e tem horários no seu dia que você tem mais energia. Aí, como é que isso funciona? Vou explicar. Na parte da manhã é o período que a sua mente está mais limpa, perfeita para fazer atividades mais complexas que vai demandar mais do seu cérebro. Por exemplo, estudar, ler um livro, fazer algum trabalho que exige muito do seu cérebro, porque você dormiu, você descansou e aí a sua mente ela já está
prontíssima e limpa para fazer essas coisas. Porque esse é o período que você consegue focar mais, é o período que você consegue ter mais ideias. Então, tudo que você tiver para fazer na parte... tudo que você tiver para fazer de muito complexo, nunca deixe para o final do seu dia, sempre coloque na parte da manhã. Eu não sei se vocês já ouviram alguma coisa mais ou menos assim. Se for para engolir um sapo, engula no início do dia. Não sei se vocês já ouviram. Eu já ouvi isso, eu li em algum lugar, não tô lembrada agora onde foi. Mas é a melhor coisa que você pode fazer para o seu dia ser produtivo. Então, sempre que tiver algo muito complexo para você fazer, coloque para o início do dia, porque aí você consegue fazer com mais tranquilidade. Na parte da tarde, é o período onde o seu corpo já está mais cansado. Ele já não consegue fazer coisas muito complexas, como você fez de manhã, estudar, ler, fazer algo que exija muito do seu cérebro. Então, o ideal para a parte da manhã é você colocar atividades mais práticas. Coisas que não vai demandar tanto do seu cérebro, porque o seu cérebro na parte da tarde já está mais cansado, então você não consegue produzir tanto que nem na parte da manhã. Eu, por exemplo, organizo meu dia exatamente assim. Se for para criar roteiros, coisas que demandam mais do meu cérebro, que eu preciso pensar mais, ter ideias, eu faço tudo na parte da manhã. E na parte da tarde, eu só gravo. Os conteúdos que eu criei na parte da manhã, eu gravo à tarde. Agora mesmo eu estou gravando à tarde antes de ir para a academia. E na parte da noite é o momento onde a sua mente, o seu cérebro já está desligando. Ele não quer mais estar tendo um monte de trabalho, ter que estar se esforçando muito, fazendo coisas muito complexas. Por quê? Porque ele já sabe que está de noite e que já é hora de dormir. Então ele vai querer relaxar e não produzir. Então não seria estratégico você deixar para fazer coisas muito difíceis, coisas muito complexas à noite. Tipo estudar, por exemplo, porque você não vai ter um bom desempenho. Você pode até fazer, mas você não vai dar o seu melhor naquilo, você não vai fazer da melhor forma. Por exemplo, ir para academia não é muito estratégico à noite. Mas se é o único momento que você pode, tudo bem, você só pode nesse horário, então não tem muito o que se fazer. Agora, se você tem a opção de escolher qual horário você vai, vá na parte da tarde ou da manhã. Porque na parte da noite, você ir para academia, você já acelera o seu cérebro, você já estimula ele, deixa ele muito alerta e quando você vai dormir, isso dificulta um pouco. Você vai ter mais dificuldade para dormir. Então tire a parte da noite para relaxar, vai ler um livro, fazer um devocional, orar, e você vai ver que isso vai fazer total diferença na sua produtividade se você organizar dessa forma. E tudo isso acontece por causa do nosso relógio biológico. E o maior erro é você tentar organizar o seu dia e distribuir as suas tarefas do dia em qualquer horário. E o terceiro e último ponto é a importância do sono. Meu Deus, como as pessoas negligenciam o sono. Eu não sei o que é que acontece. Eu não sei o porquê. Eu acho que as pessoas pensam que dormir é coisa de preguiçoso. Eu acho. Porque, não durmo não, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que trabalhar. Minha gente, dormir é necessário, dormir é importante. Se você não dorme, o seu corpo não funciona direito. Então, quando você não dorme a quantidade de horas necessárias, o tempo certo, você pode até tentar ser produtivo no outro dia. Só que o seu cérebro, a sua mente não vai acompanhar você. E sabe por quê? Porque é durante o sono que o seu cérebro, a sua mente descansa, que o seu cérebro começa a processar as informações, que melhora a sua memória, que limpa as toxinas. Então o corpo recupera músculos, fortalece o sistema imunológico, entre várias e várias outras coisas. É como se o sono ele reconstruísse você. É mais ou menos isso. É exatamente isso. Ai, meu pé tá dormente. Ai, socorro, Deus. Meu Deus. Ai, socorro, não tô sentindo meu pé. Fiquei numa posição só por muito tempo. E o maior erro que as pessoas podem cometer é usar o celular antes de dormir. Quer acabar com o seu sono? Use o celular antes de dormir. Porque a luz do celular, ela engana o seu cérebro. Ela bloqueia a melatonina, que é o hormônio do sono, e faz você demorar muito mais para dormir. Aí o que acontece? Você dorme tarde. E quando você dorme tarde, acontece o quê? Você acorda cansada, estressada, chata, com indisposição, que não consegue focar, que não consegue se concentrar. Você fica sem energia e ainda bagunça o seu relógio biológico, que na verdade já deve estar bagunçado. Eu vou trazer um conteúdo específico, se vocês comentarem, sobre sono. Tem muita coisa que vocês precisam saber, mas aí eu só vou trazer se vocês deixarem nos comentários. Até então eu não vou trazer.
Então comentem muito se vocês quiserem esse conteúdo. Mas, enfim, o sono, ele é muito importante para a sua produtividade. Quando você não dorme bem, no outro dia você não rende nada, você não consegue ser produtiva. Tá, Jessamine, eu já entendi. E como eu posso melhorar o meu sono? Calma que eu vou explicar, vou dar 5 dicas perfeitas, infalíveis, para você aplicar na sua vida agora. Primeiramente, durma nos mesmos horários todos os dias, porque isso vai regular o seu corpo. Segundo, evite telas antes de dormir, pelo menos, no mínimo, 30 minutos antes de dormir. No meu caso, eu já não pego o celular a partir das 10 horas. Não, 10 horas não, que eu agora estou dormindo 10 horas. Então, eu não pego o celular mais a partir das 9 horas. É 1 hora antes. O terceiro é, reduza estímulos. Não tome café à noite, não vá assistir coisas que vai agitar o seu cérebro, não vá ficar no telefone. E quarto, reduza as luzes, porque as luzes apagadas ou aquelas luzes mais quentes, amarelas, elas ajudam o nosso cérebro a desacelerar. Então ele já entendeu que ali já tá na hora de dormir, tá na hora de relaxar, então, entendeu? E quinto e último, e não menos importante, crie um ritual do sono. É como a higiene do sono. Antes de você dormir, você sempre vai ter uma rotina ali. Porque aí, quando você começar a fazer isso todos os dias, o seu cérebro já vai entender que está na hora de dormir, ele já começa a desacelerar. Então, sempre, antes de dormir, tenha uma rotina. Qual vai ser a rotina? Pode ser fazer um skincare, tomar um banho, colocar um hidratante bem cheiroso, vestir a sua roupa de dormir, fazer um skincare, depois deitar na cama, ler um livro, orar, ler até dormir, é a melhor coisa da vida. Então, aplique tudo isso que eu falei pra você, porque isso é muito importante. Eu tenho certeza absoluta que se você aplicar do jeito que eu te falei aqui, você vai ter resultados incríveis na sua produtividade. Não tem erro. E tudo isso que eu lhe falei aqui é exatamente porque não tem como você ter uma vida produtiva com o corpo cansado, então você precisa sim do seu sono. Então tenha o seu sono como uma das coisas mais importantes da sua vida, não negligencie ele. Eu acordo todos os dias 5 horas da manhã, só que para isso eu durmo cedo, 10 horas eu tô dormindo. E todo mundo já entendeu aqui em casa pelo menos, que toda vez até que eu vou pra casa da minha irmã, eu fico lá um pouco, e aí o pessoal fica, não, fica mais um pouco, só que eu sempre fico falando, não, eu preciso ir pra casa, eu preciso ir pra casa. Por quê? Porque eu não negocio com o meu sono. Então, eu preciso cumprir com ele, porque eu sei que se eu dormir tarde, eu não vou dormir a quantidade de horas necessárias, eu vou acordar cansado no outro dia, então eu priorizo o meu sono e você deveria fazer isso também. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, ele vai ajudar muito você, eu tenho certeza. Aplica na sua vida e deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu traga um vídeo mais aprofundado sobre sono. Eu sei que hoje é muito difícil a gente desligar do celular e dormir cedo, acordar cedo, ler um livro antes de dormir, enfim. Então, eu posso trazer esse vídeo pra vocês, agora vocês vão ter que deixar aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal, tá? Me segue lá nas minhas redes sociais, vou deixar aqui. E também deixa o seu like no vídeo pra eu saber que você gostou, tá bom? É isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.